Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto fundamental: como é que as nossas escolas podem se manter de pé e seguras diante dos desastres ambientais? Como a gente garante que a sala de aula continue sendo um porto seguro, mesmo quando o clima lá fora está cada vez mais imprevisível? É para entender isso melhor que a gente vai mergulhar num estudo de caso bem interessante. O material que a gente analisa hoje é um projeto de intervenção bem importante. Ele foi desenvolvido por Pedro de Almeida Marques, com orientação da professora Franciene Aparecida da Silveira, como trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em escolas resilientes e educação para redução do risco de desastres. Foi concluído em 2025, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e é um belo exemplo de como o conhecimento acadêmico pode e deve gerar soluções práticas para a sociedade. Para a gente entender bem toda a proposta, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, uma apresentação geral do trabalho. Depois, a gente vai entender o tamanho real do desafio nas escolas. Em seguida, vamos conhecer a proposta de resiliência. Aí, a gente fala sobre o impacto que isso pode ter e, por fim, fechamos com algumas considerações. Vamos lá? Começando então pela apresentação do trabalho. É legal a gente pensar que um estudo como esse vai muito além de ser só um requisito acadêmico. Ele mostra o compromisso da universidade em formar profissionais que são críticos, éticos e principalmente capazes de contribuir de forma concreta para a sociedade. E qual é o coração desse projeto? Bom, o objetivo é muito claro e muito poderoso: desenvolver planos para garantir a continuidade do ensino e a segurança de todo mundo em escolas públicas que ficam em áreas vulneráveis a desastres ambientais. É sobre fazer a escola continuar sendo escola, não importa o que aconteça lá fora. Agora que a gente já entendeu a intenção, vamos mergulhar no problema. Qual é, na prática, a dimensão desse risco ambiental que as escolas enfrentam no seu dia a dia? E essa é a pergunta que move todo o estudo, né? Como é que a gente faz para garantir a segurança e a continuidade das aulas em áreas de risco? Como a gente transforma um local que é geograficamente vulnerável em um espaço de aprendizado seguro e contínuo? E para buscar essas respostas, o estudo olhou para um caso bem real: a Escola Estadual Henrique de Souza Filho, que fica em Ribeirão das Neves, lá em Minas Gerais. É uma escola que, infelizmente, como muitas outras no Brasil, vive sob ameaça constante de enchentes. Mas o ponto central é este: a história dessa escola mineira não é um caso isolado, de jeito nenhum. Na verdade, ela é um retrato de um problema que se repete em inúmeras comunidades, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E para a gente ter uma ideia da escala global, olha só esse número. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, só em 2024, 242 milhões de estudantes no mundo tiveram sua educação afetada por eventos climáticos extremos. É um número gigantesco que mostra a urgência do tema. E trazendo essa realidade aqui para o Brasil, o cenário também é muito preocupante. A mesma fonte, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, aponta que mais de 1.170.000 alunos tiveram os estudos interrompidos por enchentes e secas em 2024. É mais de 1 milhão de futuros impactados. Ok, a gente já viu que o desafio é enorme. Mas e a solução? O que a gente pode fazer? É exatamente isso que vamos ver agora. Vamos entender como o estudo propõe construir, na prática, escolas mais resilientes. Antes de tudo, é importante entender o que é resiliência no contexto desse trabalho. Resiliência não é só sobre ser forte, é um processo dinâmico de adaptação positiva em cenários de grande adversidade. É aquela ideia de envergar sem quebrar, sabe? É sobre se adaptar e aprender com a crise para sair dela mais preparado. Mas como é que isso se torna realidade? A metodologia é bem prática, é um passo a passo. Começa com o essencial: ter um plano de evacuação claro. Depois, treinar toda a equipe da escola. Aí, adaptar a infraestrutura do prédio. E, algo fundamental, ouvir a comunidade, coletar dados com entrevistas. E, por fim, analisar o que já deu errado no passado para não cometer os mesmos erros. É um ciclo contínuo de preparação. Certo? O plano parece bem estruturado. Mas, na prática, que diferença isso faria? Agora, a gente vai falar sobre os resultados que um projeto como esse pode trazer. O que a comunidade escolar ganha com tudo isso? E o primeiro resultado esperado é muito direto e de um impacto imenso. A expectativa é de uma redução de até 40% no número de dias letivos perdidos por causa de emergências. Pensa só no que isso significa. É quase metade do tempo de aula perdido que seria devolvido aos alunos. É um ganho educacional gigantesco. E o impacto não se limita àquela escola em Ribeirão das Neves.
A ambição do projeto, como o próprio autor destaca, é servir como um modelo. Um guia que pode ser adaptado e replicado por outras escolas que vivem situações parecidas, ajudando a fortalecer a resiliência escolar em todo o país. E assim, a gente chega na nossa parte final. Vamos agora juntar todas as peças, refletir um pouco e pensar nos próximos passos. O que a gente leva de tudo isso? No fim das contas, fica muito claro que este é um trabalho acadêmico de altíssima qualidade. Ele não só diagnostica um problema sério, mas oferece um caminho, um manual prático e essencial para a segurança escolar. É um exemplo de como a pesquisa pode, de fato, criar ferramentas para um futuro melhor. E aqui vale um esclarecimento importante. Este conteúdo que apresentamos é uma síntese produzida com o apoio de inteligência artificial a partir do trabalho acadêmico original, para a gente conseguir discutir os pontos principais de forma clara e acessível. Se você também acredita que discussões como essa são importantes, ajude essa informação a alcançar mais pessoas. Siga o nosso canal, curta este conteúdo e compartilhe com quem possa se interessar. Conhecimento, quando é compartilhado, tem o poder de transformar. E para fechar, fica uma reflexão para todos nós. Como podemos garantir que toda escola se torne um verdadeiro refúgio seguro, independentemente dos desafios climáticos que temos pela frente? A resposta não é simples, mas iniciativas como a que a gente acabou de ver mostram que sim, existe um caminho, e ele começa agora.